Doutor, o homem pode arrolar os seus parentes como testemunha em processo de violência doméstica? Sejam bem-vindos ao canal Lei Maria da Penha em Foco, sou Júlio Konkowski e no vídeo de hoje abordo esse tema recorrente. Nos últimos tempos, temos testemunhado um número elevado de situações nas quais a vítima arrola os seus parentes, como mãe, irmão, tio, tia, como testemunha da suposta violência doméstica, e muitos juízes têm admitido os parentes da vítima como testemunhas. Então vamos tratar disso, se o homem poderia arrolar os seus parentes próximos, já que a vítima tem arrolado e os juízes têm admitido as testemunhas, os parentes arrolados pela vítima, perfeito? Então, em regra, as testemunhas dentro do nosso ordenamento jurídico, elas são pessoas que devem guardar uma relação de alinhamento com relação às partes. O que é esse alinhamento? As testemunhas não podem ter um vínculo tão estreito com as partes, né? Isso é muito intuitivo, né? Isso é um pressuposto da análise do tema, perfeito? O Código de Processo Penal, ele determina que as testemunhas devem ter um distanciamento, haja vista que não faz muito sentido parentes ou amigos íntimos serem testemunhas da parte, né? Sempre o parente ou amigo tem uma inclinação a beneficiar, a ajudar a parte que o arrolou como testemunha, perfeito? Porém, a testemunha ela tem o dever de dizer a verdade, né? Isso é um pressuposto do testemunho, sob pena aí da pessoa responder pelo crime de falso testemunho. Acontece que a lei, ela sabiamente, entendendo da relação estreita de parentes e amigos íntimos, entendeu que essas pessoas, elas não estão totalmente isentas. Há uma presunção de que elas vão sempre favorecer a pessoa que a rolou. Né? Então, parente próximo, né, o amigo íntimo, eles não são verdadeiramente testemunhas, embora possam ter presenciado algum fato em razão da sua aproximação, né, e vínculos estreitos com a pessoa que o arrolou. A lei estabeleceu, deu uma presunção de que essas pessoas não podem ser testemunhas, né? E quando elas depõem como informantes do fato. Informantes porque elas não prestam o compromisso de dizer a verdade. Se elas não prestam o compromisso de dizer a verdade, elas não incorrem um crime de falso testemunho. Então é óbvio que a parentela, quando arrolada, ela tem um certo viés, presume-se isso, e que o seu depoimento deve ser acolhido como um caráter de informante e não como uma testemunha isenta e que presta compromisso de dizer a verdade perante o juiz, perfeito? Então é isso. Porém, ultimamente, na nossa atuação forense, na defesa da Lei Maria da Penha, temos testemunhado situações nas quais a vítima, mulher, arrolou testemunhas próximas, pessoas da sua família, como mãe, irmã, irmão, pai, e o juiz tem entendido, tem admitido essas pessoas como testemunhas e não como meros informantes. Isso significa que o juiz, ao receber esse depoimento como testemunhas e não como informantes, ele está dizendo que irá atribuir um peso maior ao depoimento dessas pessoas do que aquelas que são meras informantes, perfeito? Então isso é muito grave, porque além da palavra da vítima ser sabidamente um diferencial na Lei Maria da Penha, a palavra da vítima assume especial relevância nos crimes da Lei Maria da Penha. Agora, admitir como testemunha parentes próximos da vítima me parece um tanto quanto desproporcional. E em relação a isso, surge uma indagação. Ora, se o juiz está admitindo como testemunha os parentes próximos da vítima, então por que não receber e conferir o mesmo tratamento jurídico igualitário para as testemunhas arroladas pelo acusado? As testemunhas essas são que da família, parentes, próximos, amigos. Então eu entendo aqui que se os juízes estão admitindo, né, a testemunha familiar ou amigos próximos, íntimos da vítima,
e não como meras informantes, e sim como testemunhas, com certeza, em razão do princípio da igualdade, que é um dogma constitucional, está lá no artigo 5º, né? Então, em razão disso, o juiz deverá, assim, reconhecer, admitir e dar o mesmo peso para os familiares do acusados arrolados como testemunha. Isso é importante porque pau que bate Chico, bate em Francisco, não é? Então, se aplicou-se um critério com relação à vítima, o juiz deve necessariamente aplicar o mesmo critério para o homem acusado. Né? Não adianta simplesmente admitir e vir com aquela retórica construída, um mantra jurídico, de que, em razão do fato de que a violência doméstica acontece dentro de quatro paredes, longe dos olhos de testemunhas, tem-se flexibilizado garantias constitucionais e admitido como testemunha parentes da vítima. Vale lembrar que nem toda a violência doméstica e familiar acontece dentro de casa, longe das testemunhas. Então nós temos que diferenciar situações e não trabalharmos com conceitos a priorísticos, com respostas prontas que não cabem em discussão. Nós não estamos dentro de um dogma. Aqui é o direito, deve prevalecer a razão. Então, não adianta criarmos artifícios dogmáticos para impedir discussões democráticas. Nem toda violência acontece dentro de casa. Logo, há a possibilidade de você provar o fato de outras formas e não sair admitindo, assim, de forma acrítica, os parentes da vítima simplesmente com base nessa retórica construída. Às vezes o fato aconteceu na rua e os argumentos continuam sendo os mesmos, né? Os modelos continuam sendo os mesmos, de que a violência acontece dentro de quatro paredes, mas o fato aconteceu na rua, mas não importa, o modelo está pronto, está predado. Então isso é uma crítica que nós temos construído, né, ao longo dos nossos vídeos. Primeiro ponto é esse, identificar o seguinte: onde aconteceu essa suposta violência? E não trabalharmos com verdades a priorísticas. Então penso aí que, apesar da maioria dos fatos, né, acontecerem dentro de quatro paredes ou dentro de casa, nós devemos analisar casuisticamente e verificar se é o caso de admitir as testemunhas arroladas aí pela vítima, seus familiares, amigos próximos. E em segundo plano, se o juiz admitir o testemunho de familiares como testemunhas e não como meros informantes, deve sim aplicar o mesmo critério para o homem que arrola os seus familiares. Imagine você que a maioria das relações familiares são bem intrincadas, confusas. Você não se dá bem com a sua sogra, não se dá bem com a sua cunhada, acontece uma denúncia de violência doméstica e ela será a testemunha da sua esposa, da sua companheira. Imagine uma situação dessa. É óbvio que aí existe uma análise que deve ser feita pelo juiz casuisticamente. Não dá para simplesmente admitir pessoas da família da vítima como testemunhas e não se realizar qualquer ato de distinção, perfeito? Então, esse vídeo serve para estabelecer, para jogar uma luz aí, um alerta de que se a vítima arrola seus familiares e amigos íntimos, o homem acusado também poderá arrolar os seus amigos, a sua família, a sua mãe, a sua irmã como testemunha, e elas deverão ter o mesmo peso que as testemunhas da vítima terão, perfeito? Então, se esse vídeo fez sentido para você, dê o seu like, compartilhe ele, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e lembrem-se, respeitem as mulheres.